Alunos, bem-vindos a mais este encontro online. Na aula de hoje, eu vou fazer aqui, uma revisão dos conteúdos que foram repassados para vocês nas últimas 2 aulas. É muito importante que vocês prestem atenção nessa revisão, porque na próxima aula, na aula da próxima semana, nós vamos realizar um exercício que terá como base estes assuntos, essas temáticas que eu vou abordar aqui, que eu vou revisar aqui. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, se vocês bem lembram, nas últimas 2 aulas nós estivemos discutindo sobre a Revolução Francesa, A Revolução Francesa, que é um conteúdo bastante grande, Vocês observaram isso. Ela tomou 2 aulas, Poderia ter tomado mais aulas, mas eu acabei dando em 2 aulas. E eu vou trazer para vocês aqui os principais pontos, Aquilo que vocês devem mais prestar atenção. Eu retirei esses pontos daqueles resumos que eu pedi para que vocês escrevessem no caderno. Então, é importante que, após assistirem esse vídeo, depois que vocês terminarem de assistir o vídeo, vocês voltem, retornem aos cadernos de vocês e releiam estes resumos. Estes resumos também vão servir como material de apoio para que vocês consigam responder da melhor forma possível a atividade da semana que vem. Então, vamos começar aqui, nossa revisão. Quais foram as causas estruturais da Revolução Francesa, Quando nós falamos em causas estruturais, nós falamos de questões que têm a ver com o modo como a sociedade se organiza, Como a sociedade que existia, antes da Revolução Francesa era organizada em seu estilo de governo, sua organização social como um todo. Então, isto são causas estruturais que têm a ver com a forma como a sociedade se organiza. A primeira delas é o poder absoluto dos reis, Então, a primeira causa estrutural da Revolução Francesa tem a ver com esse poder que os reis e a família real tinham de fato, terem um poder total nas suas mãos e não terem controle sobre esse poder. Então, por exemplo, se o rei decidisse que a França entraria numa guerra, independentemente do motivo dessa guerra, ou independentemente da situação em que isso acontecesse, a França entraria porque o rei ele é a autoridade máxima da França. Então, ele tinha todos os poderes. Por isso que se chamava, nesse modelo de governo, de absolutismo. Porque ali o rei era o chefe supremo da nação. E a sociedade de privilégios é a segunda causa estrutural, que é aquilo que nós vimos na aula passada. Na aula retrasada, onde existia um padrão no qual as pessoas eram organizadas, certo? Então, a gente sempre lembra o formato da pirâmide, No topo da pirâmide estava o rei, sua família, e depois vinha os nobres, Então, a nobreza estava no topo da pirâmide e ela tinha todos os direitos e nenhum dever, Então, quando a gente fala na sociedade atual, a gente sempre está lidando com relação a essa questão, de que os cidadãos eles têm direitos e deveres. No antigo regime, na sociedade absolutista francesa, desse período, século 17, 18, existia uma sociedade na qual uma classe, um pequeno núcleo de pessoas detinha basicamente todos os poderes e toda a riqueza da nação era colocada a serviço, ao privilégio dessas classes sociais, desses grupos que eram minoria dentro da população. Então, esses grupos que eram privilegiados, como nós vimos na aula, eles eram sobretudo a nobreza e o clero, Eram os principais grupos que eram considerados como grupos privilegiados.
Então, esses grupos, eles não pagavam impostos e tinham a maior parte da riqueza, né, concentravam a maior parte da riqueza da nação. Então, tudo aquilo que era produzido, né, pela população francesa, pelos trabalhadores, né, toda a riqueza da nação se concentrava basicamente nessas duas classes. A classe dos nobres e a classe do clero, né, da igreja. Então, este é um ponto importante. Depois nós temos uma crise financeira que surge justamente em função dessa balança desequilibrada, né? Por existir uma sociedade de privilégios, né? Por existir essas classes sociais que detinham, né? Que controlavam grande parte da riqueza da nação, essa mesma classe social não pagava impostos, né? Aquilo que a gente conhece hoje, né? Assim, essa estrutura que mantém a sociedade funcionando, mantém o país funcionando, que é o pagamento de impostos. As únicas pessoas que pagavam impostos na França eram os trabalhadores, eram os comerciantes. Apesar de esse grupo ser mais numeroso do que o grupo, né, que era os nobres e o clero, eles não conseguiam dar conta, né, de suprir financeiramente essas duas primeiras classes sociais, essas classes privilegiadas. Então, muitas vezes o que acontecia era isso: entrar nos cofres da coroa, entrava uma quantidade de dinheiro, né, dos impostos recolhidos entre essa parcela da população que não tinha os privilégios, e a parte da população que detinha os privilégios gastava muito mais do que era arrecadado pela França. Então ficou uma coisa desequilibrada, né? Enquanto uma parcela da população que pagava impostos pagava muitos impostos, existia uma parcela que, além de não pagar impostos, gastava muito mais do que se conseguia arrecadar. E isso desequilibrou as contas do governo e gerou uma crise financeira. A terceira causa estrutural era a propriedade de terras restrita ao clero e à nobreza. Então, todas as terras, essas terras que eram usadas para o cultivo dos alimentos, por exemplo, elas eram, seus donos, né, eram, em geral, membros da nobreza e membros do clero. E isso fazia com que existisse essa concentração de terras. Então, as pessoas que trabalhavam nas terras não eram donas delas. E aquilo que eles produziam, né, por exemplo, o trigo, a cevada, a uva, por exemplo, não pertencia às pessoas que o cultivavam. Essas pessoas eram basicamente servas dos nobres e do clero que eram donos das terras. E como eles eram ainda servos, né, eles tinham que pagar, é uma questão interessante, eles tinham que pagar uma parte daquilo que eles cultivavam, daquilo que eles conseguiam, daquilo que eles conseguiam retirar da terra, né, da plantação, a colheita deles. Eles tinham que tirar uma parte dessa colheita para dar aos nobres que eram donos das terras. Então, além de não receberem um salário pelo seu trabalho, eles ainda tinham que, de uma certa forma, pagar para poder conseguir trabalhar na terra. E o que é que eles ganhavam em troca disso? O que é que esses trabalhadores, agricultores ganhavam em troca disso? Uma parcela muito, muito, muito pequena da sua colheita, do seu trabalho. Então, isso era algo extremamente desigual, né? Essa relação entre os donos das terras, que era uma parcela minúscula da população, que detinha todo esse poder das terras, e uma parcela gigante da população que trabalhava nessas terras e que não tinha, além de não ter salário, ainda tinha que pagar para produzir nas terras dessas pessoas. Então, entendido isso, vamos para as causas conjecturais. Nas causas conjecturais, a gente pode pensar o seguinte: a conjectura é o momento. Então, quando a gente fala em causas conjecturais, a gente está falando em causas do momento em que acontece a Revolução Francesa, certo? Então,
E que momento é esse, né? Século XVIII. No século XVIII, nós vamos ter algumas questões, né, daquele momento específico que vão contribuir para que ocorra a Revolução Francesa. A primeira delas é o gasto que a coroa francesa teve com a Guerra dos 7 Anos. Vocês viram lá na nossa aula sobre a independência dos Estados Unidos, né, que nessa época existiu uma guerra, um conflito travado entre França e Inglaterra, né, e que teve ali uma questão de disputa de terras. Então, na Europa existia uma tensão entre França e Inglaterra, onde uma e outra queriam travar disputas por terras. Isso não é uma questão tão importante. O importante é que guerras sempre trazem custos, né? Uma guerra não se trava sem dinheiro, sem um custo financeiro. Então, o rei da França, ao entrar na Guerra dos 7 Anos, ele estava agravando ainda mais a já difícil situação financeira francesa, como a gente viu agora há pouco, né? Então, já era um país que não estava conseguindo equilibrar, né, as suas finanças, e ainda por cima entrou numa guerra, né? Além disso, né, para juntar, né, para somar isso, a França também vai apoiar a independência dos Estados Unidos. Então, que foi, né, aquele processo onde as 3 colônias britânicas deixaram de ser colônias inglesas, né, deixaram de pertencer à Inglaterra, e o rei francês, um pouco magoado por ter perdido a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra, vai e financia a independência americana. Só que ao fazer isso, além de ter gastos financeiros, mais ainda, ele vai, de certa forma, ele vai concordar, ele vai dar impulso às ideias iluministas que depois vão fazer com que a Revolução Francesa tome forma, né? Então, as ideias iluministas já estavam ali acontecendo na Europa e na América. Então, o rei, ele não percebe que ao apoiar a independência americana, ele além de não prejudicar tanto assim a Inglaterra, né? A Inglaterra sofre com a independência das 3 colônias, mas ele vai dar um verdadeiro tiro no pé, né? Ele vai, além de agravar a crise financeira do seu próprio país, também vai incentivar, vai apoiar indiretamente os ideais iluministas, que depois serão responsáveis pela queda da monarquia na França. E, além disso, nós temos dívidas com a Inglaterra, né? A Inglaterra, mesmo com toda essa questão da independência das 3 colônias, era uma grande potência, já na época do século XVIII, né? E vai se tornando maior ainda, até que chega no século XIX e ela se torna, de fato, acho que a maior potência mundial. Então, a Inglaterra, ela emprestou à França, né, no contexto do século XVIII, uma parcela muito grande de dinheiro, né? Ela fez um grande empréstimo. E aí, a França já estava totalmente quebrada internamente, como nós vimos, né? Essas guerras e essas questões vão, de fato, levar a uma quebra da França. E ainda por cima ela se torna endividada externamente, né? Ela contrai uma dívida externa com a Inglaterra que ela vai ter que pagar de um jeito ou de outro. E a forma como a França encontra para pagar essa dívida é um acordo comercial que vai fazer com que o mercado interno francês tenha um declínio diante dos produtos ingleses. Então, o que é que a França faz? A França permite, né, nesse acordo, que a Inglaterra, os produtos ingleses entrem na França sem nenhum tipo de taxação. E fazendo isso, né, de forma resumida, a França vai destruir o seu mercado interno. Ou seja, ela vai prejudicar seus comerciantes. Entende? Então, por fim, o último, e acho que talvez o mais relevante de todos esses causas conjecturais, são as secas que aconteceram na França a partir de 1786. Então, as secas, elas vão fazer com que a produção, né, aquela produção agrícola, seja muito menor. E, em sendo menor,
a população do campo vai ficar com uma parcela ainda menor daquilo que elas plantam, né? Então, elas fazem uma plantação, elas criam um gado nas terras daqueles nobres e da igreja, e aí, com a seca, a parcela, né, a parte minúscula que já era dada aos agricultores para eles sobreviverem é ainda menor. E isso leva à fome e leva à insatisfação dos camponeses não tanto com o rei, mas sobretudo com os nobres e com a Igreja Católica. Isso vai criar, né, todas essas questões aqui, vai criar aquele cenário perfeito para que, a partir dos ideais iluministas, né, de crítica à monarquia, estoure a Revolução Francesa. Então, quais são os primeiros passos da Revolução, né? Em 1789, depois de toda essa situação, né, de caos político, econômico, social, é convocada, né, para que se acalme o povo, é convocada a reunião dos Estados Gerais, que era uma espécie de assembleia, né, de assembleia legislativa, vamos dizer assim. E essa assembleia, ela era formada por pessoas, membros, representantes dessas várias classes sociais que eu falei aqui. Os nobres, o clero, os comerciantes e os agricultores. Cada parcela da população praticamente estava representada ali nessa assembleia. Então, existia nesse sentido, né, 3 estados nessa assembleia. O primeiro estado era formado pela nobreza, os representantes da nobreza. O segundo estado era formado pelos representantes do clero. E o terceiro estado era formado pelos representantes do povo, da grande maioria da população. Então, nesse sentido, o primeiro e o segundo estado, ele tinha muito menos representantes do que o terceiro estado, que era formado pelo restante da população. Então, ele tinha muito mais representantes. Só que no contexto dos estados gerais, da Assembleia, o primeiro e o segundo estado faziam um modelo, um processo, no qual as decisões da Assembleia era controlada através do voto por estado. Então, se fosse decidir qualquer questão na Assembleia, cada estado teria direito a um voto. Então, não seria votado por pessoa, mas por estado, por grupo. Então, a nobreza teria um voto, o clero teria outro voto e o terceiro estado teria outro voto. Nesse esquema, a gente já observa o quê? O clero e a nobreza sempre teriam maioria e sempre conseguiriam passar as suas pautas, enquanto que o terceiro estado não conseguiria nunca passar as suas pautas. Então, isso foi um elemento que causou muita instabilidade na Assembleia. E então, nessa reunião, o terceiro estado, né, que era a maioria, eles exigem que se contabilizem os votos por pessoa e não por estado. E aí, nesse sentido, eles teriam maioria e conseguiriam passar as suas necessidades, as suas reivindicações. Então, o rei, percebendo que nessa situação ele perderia, né? Porque, obviamente, a nobreza e o clero estariam do lado do rei, ele manda fechar o salão dos estados, né? Dos estados gerais. Essa assembleia é fechada pelo rei, e então os membros do terceiro estado intimam o rei que aceite o estabelecimento de uma assembleia constituinte e aceite também a monarquia parlamentar. Eles estavam extremamente insatisfeitos com essa atitude do rei, né? Perceberam que o rei não ia aceitar, e aí eles começam a estimular a revolta popular, né? A revolta daqueles camponeses, das pessoas, dos trabalhadores das cidades. Então o rei percebe essas movimentações e começa a mandar, né, o exército reprimir esses revoltosos. Essa repressão leva a mais revolta, que explode e acontece finalmente que o povo das cidades e o povo do campo pegam as armas que estavam no Hospital dos Desvalidos e depois marcham e tomam a Bastilha. Esse é
é o primeiro ato da revolução, né? É aquele momento onde acontece a quebra do poder da monarquia. Então, a monarquia, mesmo ainda tendo o domínio da força do exército, ela não vai conseguir conter a revolta da grande maioria da população, que começa a se organizar ali em milícias, né, em grupos armados, e começam a realmente produzir um levante popular de dimensões nacionais, né? Então, nesse contexto, tem todo um processo de violência massiva, né, dessa população revoltosa, e aí, a partir daí, nós temos o início da Revolução Francesa. Então, quais eram os grupos que estavam aí liderando a Revolução Francesa, né? Quais eram os grupos que lideravam esse processo? Existiam 3 principais, mas os mais relevantes são os extremos, né? Os extremistas, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos, eles eram compostos, né? Eles eram formados por trabalhadores das cidades, pequenos comerciantes e agricultores, ou seja, eles eram a massa da população. E esse grupo, ele era muito mais radical. O que é que ele queria nas suas ideias? Além de querer uma violência maior, né, eles eram muito mais violentos, eles queriam uma república sem a participação do rei. Então, eles queriam, de fato, acabar com a monarquia na França. Já no outro lado, no outro extremo, nós temos os jacobinos, os girondinos, que eram ricos comerciantes e financistas. Esse grupo, ele era muito mais moderado, né? E ele queria uma monarquia constitucional com a participação do rei. Então, eles não queriam acabar com a monarquia. Eles queriam apenas ter o controle da monarquia. Isso é uma questão importante. Eles queriam... Porque o que é uma monarquia constitucional? A monarquia constitucional é uma monarquia que ela é controlada, né? Então, ela não é absoluta como aqui na França, ela é controlada por uma assembleia, né? Por uma assembleia eleita pelo voto. E esse voto, ele também não seria colocado para todos, né? Como queriam os jacobinos. Os jacobinos queriam um voto universal, um voto que englobasse todos os homens, né, da França, todas as pessoas. E os girondinos não, os girondinos queriam um voto censitário, ou seja, um voto que fosse, que só beneficiasse, né, que só quem pudesse votar fosse uma parcela mais rica da população, né, com mais dinheiro. Até para evitar que toda a população tivesse direitos ali. Então, os girondinos, eles eram uma parte muito mais elitista dos revolucionários. E entre um e outro estavam os membros da planície, que eram também ricos comerciantes, mas que ficavam oscilando, né? Eles ficavam no meio termo e suas posições eram, às vezes, até contraditórias, né? No momento eles concordavam com os jacobinos, no outro momento eles concordavam com os girondinos e não tinham um projeto definido, né? Alternavam entre os extremos. Então, o que fosse mais benéfico para eles, para esse grupo, era o que eles iriam fazer. Mas os mais importantes grupos da Revolução Francesa, que vocês devem relembrar, são os jacobinos e os girondinos. Então, depois de passar do primeiro levante, né, as primeiros momentos da Revolução, nós temos a monarquia constitucional. A monarquia constitucional, que é estabelecida em 1791, ela faz com que a monarquia deixe de ser absoluta e passe a ser constitucional. Constitucional no sentido que a gente já falou aqui, que é uma monarquia controlada. É uma monarquia que não tem poderes absolutos, poderes plenos. Então, o rei não pode fazer tudo que ele quer. Ele tem que dar satisfações à população por meio, né, por via de uma assembleia eleita. O rei seria controlado em suas decisões por uma assembleia eleita pelo povo. O voto era restrito apenas aos homens, ou seja, as mulheres não participaram, que tinham uma boa condição financeira. Então, nesse esquema da monarquia constitucional, não existia uma democracia plena, né? No sentido de que apenas os homens votavam, as mulheres estavam de fora, e apenas
as pessoas com boa condição financeira votavam. Então, os pobres, os comerciantes, os pequenos comerciantes e os trabalhadores do campo não votavam. A seguir, nós temos o período da República Jacobina, de 1791 a 1795. Então, durante o período da monarquia constitucional, né, o rei, ele tenta fugir da França, mesmo que na monarquia constitucional o rei ele ainda tivesse, né, continuasse com seu papel, o rei não aceitava que sua posição fosse controlada. Então, ele acabou tentando, né, fugir da França. Isso foi muito mal visto, tanto pela população quanto pelos revolucionários mais radicais, os jacobinos. Então, esses revolucionários radicais jacobinos, que já queriam derrubar a monarquia, aproveitaram-se dessa tentativa de fuga e, de fato, conseguiram depor o rei, né? Tirar o rei do poder, o rei Luís XVI, em 1792. Então, é convocada uma nova assembleia, chamada de Convenção, que foi dominada por esses radicais jacobinos. Essa convenção, ela implementou, né, diversas medidas que foram muito bem aceitas pela população, né? Como, por exemplo, a educação pública e gratuita, a divisão das terras, né? A gente viu lá que existia uma concentração de terras, né? Então, é feita uma ampla divisão das terras. E também essas medidas dos jacobinos, ela vai permitir uma condição geral muito melhor para a população francesa, pelo menos num curto período de tempo, né? Então, ao mesmo tempo que a República Jacobina ela vai trazer muita instabilidade política, ela também vai trazer muito benefício para uma parte da população. Então, a República Jacobina, né, quando ela se coloca no poder, né, quando os jacobinos assumem o poder, eles começam uma forte perseguição a seus opositores, o que vai ser conhecido como o Terror Vermelho. Então, nesse contexto, a Revolução Francesa entra na sua fase mais radical e mais violenta, né? A Revolução Francesa é um processo que pode ser entendido, né, tanto como um processo importante de descoberta, de um processo de melhoria dos ideais democráticos, como um processo violento e autoritário, né? Então, nesse contexto, a gente tem as duas faces da Revolução enquanto processo, né? A fase mais democrática e a fase mais autoritária. Então, é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? A Revolução Francesa, ela tem essas duas faces. Então, com esse terror vermelho e todo esse contexto de revolta e perseguição que os jacobinos fizeram, os girondinos vão se fortalecer, né? Aquela posição moderada deles vai se fortalecer. E em 1795, eles tomam o poder novamente dos girondinos e estabelecem o Diretório. O Diretório era um governo formado por 5 membros eleitos por voto censitário. Aquele voto onde apenas os homens mais ricos votavam. Mesmo com essa posição deles, né, essa tomada do poder dos girondinos, a França revolucionária ainda não tinha conseguido se organizar financeiramente, né, e politicamente. Então, acontecia nesse momento um agravamento das crises políticas, econômicas e sociais que a França vinha enfrentando desde o primeiro ano da Revolução. Então, todo o processo revolucionário na França, ele é marcado por essa crise política, econômica e social. Então, eles não conseguiram apaziguar a França, não conseguiram implementar a revolução, depois da revolução, conseguir realmente que a França seguisse seu caminho como uma república. Esse contexto da revolução, que durou 10 anos, é um contexto no qual a França passará 10 anos em guerras, né? E guerras internas, entre os revolucionários, né, entre os próprios revolucionários, e guerras externas contra as monarquias, né, que não aceitaram de bom grado
a revolução. Obviamente, eles não aceitariam que o processo revolucionário desse certo, porque se desse certo na França, ia dar certo em todos os países da Europa. Então, é um momento, né, de 10 anos em que a França passa por muitas situações de conflito. E essas situações de conflito vão agravar ainda mais a já gravíssima situação financeira francesa. Então, os membros da burguesia e do exército, insatisfeitos com toda essa situação, né, querendo de fato que a França fosse apaziguada, dão um golpe de Estado, né? Então, eles tiram os girondinos do poder, e esse golpe de Estado é liderado pelo jovem general Napoleão Bonaparte, que será uma figura extremamente importante durante todo o século XIX, o final do século XVIII e início do século XIX, que nós vamos estudar mais à frente. Então, a Revolução Francesa acaba com esse golpe, né? Em 1799, com o golpe dado por Napoleão Bonaparte, chega ao fim os 10 anos do processo de Revolução Francesa e temos, então, a conclusão de um capítulo da história francesa que não terá impactos apenas para a história da França, mas também para a história de todo o mundo ocidental. E que impacto será esse, né? De uma forma bem resumida, esse impacto, né, as consequências da Revolução Francesa vão ser basicamente o enfraquecimento das monarquias como um todo. Todas as monarquias vão ser muito enfraquecidas, desde as monarquias europeias até as monarquias, vamos dizer, a monarquia nacional brasileira, né, que está lá do outro lado do Atlântico, foi impactada pela Revolução Francesa. A propagação dos conceitos, né, de voto universal, ensino público, reforma agrária, conceitos que até hoje são pensados e repensados no mundo moderno, têm origem e desenvolvimento na França revolucionária. A ascensão da burguesia e do capitalismo como um principal modelo econômico. Isso é muito importante. A Revolução Francesa, ao mesmo tempo, né, que ela tem aqueles ideais de igualdade, ela vai ser a principal responsável pela construção de um capitalismo burguês, né? A ascensão de um capitalismo burguês. E o que é que isso quer dizer? Até aquele momento da Revolução Francesa, o capitalismo ele era muito liderado pelos monarcas. Então, os monarcas investiam, né? Desde as grandes navegações, os monarcas eram os líderes, né? Eram os chefes que conduziam o capitalismo. E isso, de certa forma, impedia muito o avanço desse sistema econômico. E com a Revolução Francesa e posteriormente a queda de todas as monarquias europeias, né, de quase todas, o capitalismo vai surgir, né, vai ascender como o principal modelo e o mais forte modelo econômico na Europa, no mundo, né, mas sobretudo no Ocidente. Então ela vai produzir aí um fortalecimento da burguesia europeia, sobretudo, e do capitalismo como modelo econômico. E, por fim, esses ideais filosóficos, né, do iluminismo, como a igualdade, a liberdade e a fraternidade, vão passar também como importantes valores para a humanidade, né, e sobretudo para o Ocidente. Então, até os dias de hoje, a Revolução Francesa é muito relembrada como um momento no qual esses ideais foram praticados, apesar de que houve, né, todo esse contexto de violência. A prática revolucionária, a prática da Revolução Francesa foi também muito importante nesse sentido. Então, pessoal, a nossa aula de hoje ela teve essa função de relembrar para vocês os principais pontos sobre as nossas últimas 2 aulas sobre Revolução Francesa. E na próxima aula nós vamos ter a nossa atividade. Relembrando novamente a vocês que releiam no caderno, né, o resumo, os 2 resumos que eu passei nas últimas 2 aulas e façam essa releitura, e quando for a semana que vem, né, na próxima sexta-feira, eu volto com a nossa atividade que vai dar um fechamento à nossa temática de Revolução Francesa.
ok? Então é isso, pessoal. Lembrem-se de deixar seus nomes nos comentários abaixo desse vídeo, porque isso é importante para que eu possa colocar a presença de vocês. Então, eu sempre lembro lá no grupo, mas aqui eu sempre esqueço de pedir, né? Então, pedindo aqui novamente, é de extrema importância deixar seu nome completo e sua turma nos comentários, porque este vídeo será transmitido tanto para o oitavo A quanto para o oitavo B. Então, façam esse favor, porque também isso é o que conta como presença na aula. Então, se vocês não colocam o nome, não tem como eu colocar a presença na aula. Tá bom? Então, até semana que vem. Obrigado pela atenção. Tchau.